Deus tem me abençoado com uma família muito linda. E eu não sei se todos de vocês aqui conhecem, né? Não tem essa responsabilidade de conhecer, então, partindo do princípio de que nem todo mundo conhece, eu queria que vocês conhecessem a minha família. Essa família que vocês estão vendo é a minha, entendeu? E esse foi um dia que nós. Foi no dia do noivado da minha caçula. Ali do lado eu e a minha esposa, vocês estão vendo? Rafael aqui, né? Rafael é o único que está aí, por enquanto, sozinho. Ele, segundo o que ele me falou, ele está aceitando o currículo para análise. Aí tem a Dani, essa moreninha, que é a minha caçula. Lá atrás o Daniel, que é o noivo dela. E aqui temos o Paulo, que é o meu genro, casado com a minha filha Letícia, primogênita. E esses são os tesouros da vida, os presentes do Senhor. Eu queria. Mas eu fui promovido agora, né? Promovido a categoria mais nobre que um homem pode assumir. 2 meses ele está fazendo hoje, né, amor? 2 meses, João Paulo, meu netinho querido, tô com saudade dele, vontade de beijar essa bochecha, né? Muito fofo. Deus é bom, né, irmãos? Presente do Senhor, e eu queria compartilhar essa alegria e a minha família com vocês. Gente, como nós estamos aprendendo aqui, riqueza e pobreza se constrói, tá? Não é uma coisa que acontece por um acaso, se constrói e nós estamos construindo ou riqueza ou pobreza, né? E é muito importante a gente atentar, porque, como eu falei, tudo é fruto de comportamentos, de escolhas, de decisões que a gente vai fazendo na nossa vida. Eu quero falar rapidamente sobre alguns comportamentos e decisões que empobrecem, e depois eu quero falar de alguns comportamentos e decisões que enriquecem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre, dentro desse aspecto de comportamentos que empobrecem ou limitam sua prosperidade. Porque eu costumo dizer que ser próspero é avançar em direção a uma mudança cada vez mais progressiva de melhoramento de vida, tá? Isso é uma coisa que eu e você não podemos parar de perseguir. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas a Bíblia diz para a gente se contentar. Se eu tiver tempo, eu vou falar isso. Existe uma diferença entre comodismo e contentamento. Tem muita gente que está chamando de comodismo contentamento, tá? Então, a vontade de Deus é que a gente prospere, que a gente melhore de vida. Se você tinha 1.000, o plano é você ter 2.000 ano que vem. Se você tinha uma casa, ter 2, né? E você vai progredindo, você vai crescendo. Isso é perfeitamente aceitável. Agora, como eu disse, todas essas coisas não acontecem por um acaso, nem porque você é crente. Você tem que fazer a coisa, né? Buscar isso. E eu quero dizer que também é possível você limitar. E você, tipo assim, parou aqui. Parou na casa de Potifar. Tá bom, tá legal, já está governando e tal, todos os escravos estão debaixo do seu comando. Só que Deus tem para você ser o segundo homem do Egito, e não ser apenas o homem de confiança de Potifar. Você precisa continuar progredindo na sua vida. E tem algumas decisões que podem limitar você, pode deixar você parado no tempo nessa área financeira. E eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Primeiro, é o que eu chamo de uma dependência insensata de salário, emprego e patrão. Me entenda, quando eu falo desse ponto, eu tomo muito cuidado, porque pode parecer que eu estou criticando quem é empregado, quem tem uma carteira assinada e tal, e de forma nenhuma.
Eu fui funcionário público federal por quase 15 anos, tá? Até que eu pedi um PDV. E eu pedi um PDV porque eu queria me dedicar a uma carreira que não necessariamente ia me dar muito mais dinheiro, mas ia me alinhar com o propósito de Deus para a minha vida, que era ser um pastor. Então, mas eu entendo naquela época que, apesar que não foi assim uma coisa tão difícil, mas foi difícil. Foi difícil. E eu tomar a decisão de me desligar de algo que produzia uma certa segurança. E aqui que eu chamo de uma dependência, uma segurança falsa do emprego. É possível alguém viver refém da ideia de que a prosperidade vai vir através de um emprego, de um salário, de um patrão. E eu estou convencido, mais que eu estudo isso, que realmente o empreender leva você a experiências e a acessar mais riqueza do que apenas ser empregado. Deus vai te dirigir sobre isso, mas eu costumo dizer que se tem uma empresa que está disposta a pagar 10 mil reais por você, é porque você tem condições de ganhar 20. Se você fosse seu próprio patrão. Eu tenho chegado a essa conclusão. Se tem alguém que desembolsa para 10 mil para você trabalhar para ele, é porque você tem potencial de ganhar mais. Agora, empreender é fácil? Não. Mas eu costumo dizer que essa questão aqui de dependência mórbida do salário, porque tem gente que fala assim, não, é aqui mesmo, pastor e tal... E tem emprego que você vai ficar lá pro resto da vida, você vai ganhar aquele dinheirinho com o professor, com o pau e tal, todo mês, aqueles 2 mil reais, todo mês, e você vai ter essa vida. Agora, se você tiver a coragem de empreender, você prospera. Você tem a chance de negociar, mas você tem que abandonar lá? Não. Você pode trabalhar para realmente desenvolver. Tem muitas coisas para dizer nesse sentido, mas eu queria dizer o seguinte: empreender é melhor do que ser empregado. O que me preocupa hoje é que a mentalidade de muitos jovens é ter um emprego. Poucos jovens estão sonhando em empreender. E está todo mundo, não, eu quero ter um emprego, quero ter um bom emprego. Mas eu queria também falar uma coisa muito importante. Tem muitos jovens e muitas pessoas até que querem ter um bom emprego. A pergunta você está preparado para ter um bom emprego, para ter um bom salário? Uma vez eu falando com jovens, eu falei assim, olha, não tem nada de errado você sonhar, eu quero ganhar 10 mil reais. A pergunta é, você vale 10 mil reais? Você vale? Porque o ter sonho é uma coisa, ter o que trocar com 10 mil reais é outra coisa. Porque quando a gente vai... O que é ser um empregado? É você trocar duas coisas com o seu patrão. O seu patrão te dá dinheiro e, em compensação, você dá duas coisas para ele: tempo e conhecimento. Tempo e habilidade de resolver problemas. Né? Então, se você dá para eles conhecimento, tempo, geralmente todo mundo dá. Por que algumas pessoas dão 8 horas para o seu patrão e outras dão 8 horas? E essa aqui que dá 8 horas ganha um salário mínimo e aquela que dá 8 horas ganha 50 mil. Então, o que está valendo aqui não é o tempo, a mesma 8 horas. Alguns precisam entender que você está... O que vai definir salário, fazer a diferença, é a capacidade que você tem de resolver problemas, que é o seu conhecimento. Né? Vocês já ouviram aquela história, com certeza, do cara que deu problema no barco lá no meio da Amazônia e chamaram através de rádio um mecânico. Levaram o cara de voadeira, chegou lá e já tinham tentado de tudo. Ele chegou lá, entrou, foi lá para a sala de máquina, abriu a maquinazinha dele, a caixinha de ferramenta, olhou, tal, para cá. Ele pegou o martelo e bateu assim, pá! E aí pediu para o cara, bate na chave. Aí, quando ele bateu, o motor... Todo mundo ficou feliz que ia seguir viagem para Manaus.
Aí o cara falou assim, e aí, meu amigo, quanto é? Ele falou, é R$ 2.000. R$ 2.000, cara? 5 minutos você quer ganhar R$ 2.000? Ele falou, não estou te cobrando pelo tempo. Ele disse, não, mas eu não estou te vendendo o tempo. Aí o cara falou, mas R$ 2.000, rapaz, foi só uma batidinha. Aí ele falou assim, não, também não estou te cobrando pela batidinha. Você está me pagando pelo fato que eu sabia onde dar a batidinha. Então você vale o mercado tem um preço para o seu conhecimento. Agora, eu costumo dizer o seguinte, você pode ser empregado por um tempo? Pode, não tenho nada contra isso. Mas toma muito cuidado para isso não se tornar fazer de você um refém disso. Outro problema são pessoas que se iludem com o fato que estão empregados. E aí ele fala, não, eu estou empregado, né? Vou casar. Só que, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nenhum emprego ele é duradouro, permanente. Não, eu vou comprar esse celular porque eu estou empregado. Então, o fato que alguém está empregado, o fato que alguém tem um salário, o fato que alguém tem um patrão, gera uma falsa sensação de poder. De poder. E aí a pessoa começa a fazer dívida, começa a viver, né, como se fosse essa fantasia de que ele tem independência financeira. Então, eu também vejo o seguinte, existem algumas desvantagens de ter um emprego, né? O negócio de ter que cumprir um horário, né? Trabalhar mais e ganhar o mesmo. Trabalhar muito e ganhar pouco. Não ter tempo para servir mais na igreja. Eu já vi pessoas que são bons crentes, mas eles acabaram pegando um emprego que suga eles, né? E não tem tempo para servir a Deus. Chefe exigente e desumano. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou um admirador de quem empreende. Porque o cara, ele não tem limite para quem empreende. Não tem limite. O emprego te limita, falando daqui você não passa. Mas empreender te leva a uma experiência que você até se surpreende com o próprio resultado que você pode experimentar. Outra coisa é falta de realização profissional. Quantas pessoas estão empregadas num lugar fazendo uma tarefa que elas não gostam, elas são infelizes e por isso que muitas vezes são péssimos funcionários, atuam em áreas que não gostam e aí vive então esse dilema. Outro, tédio. Tem muita gente que vive muito tédio por causa que eles estão precisando ganhar dinheiro, é como se fosse uma obrigação. Acho que empreender gera em você uma sensação de realização, é uma coisa assim muito mais gostosa, né? Você tem mais emoção, tem mais adrenalina na coisa, né? Quem é empregado geralmente fica o tempo todo com medo de perder emprego. Todo o tempo, meu Deus, tomara. E tem uns que quando perdem, estão com vontade de se suicidar, porque como se fosse acabou a vida. Por quê? Perdi meu emprego. Então, eu queria dizer de verdade, isso pode ser um comportamento que te limita a acessar mais prosperidade. E outra coisa, muitas vezes você vive um ambiente de pressão e cobrança com um retorno financeiro que não vale a pena. Né? Agora, por que muitas vezes a gente se sujeita a isso? Porque a gente não acessou o caminho do conhecimento. Porque quando você é bom, o mercado briga por você. O mercado briga por você. Teve uma época na minha vida, eu já era funcionário público e eu me entendi. E aqui está o grande problema, tem muita gente que não, porque tem empregado, se acomoda. Ele até teria tempo de desenvolver, ter uma experiência de empreender, mas ele não empreende, porque tem empregado, já tem meu salário. E eu lembro que teve uma época na minha vida que eu tinha 5 maneiras diferentes, 5 rendas diferentes, além do meu, junto com o meu provento, que chama, né? Quem é funcionário público, o meu provento, eu fui professor de escola, eu
Eu dava aula numa escola lá em Santarém, era uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, eu não era concursado, nada, mas abri uma vaga e eu fui lá. Falei, eu gosto de falar, se tiver alguém que gosta de me ouvir, então vou para lá. Né? Eu ganhava dinheiro como professor, dando aula, e acredite se quiser, eu dava aula de inglês, porque eu aprendi assim, I am, you are, he is, it is. Eu falei, isso eu dou conta de ensinar. Porque o inglês das nossas escolas aqui entendeu? Então, meu pai tinha várias casas que ele alugava, eu cheguei para ele e falei assim, pai, o senhor não dá 10% para a imobiliária? Ele falou, dou. Eu falei, por que você não dá para mim? E eu faço todo esse trabalho, eu alugo, eu faço contrato, eu recebo, presto conta para vocês, você me dá aí 10% desse negócio. E ele deixou. Então eu estava funcionário público, eu estava dando aula e eu estava fazendo a gestão das casas do meu pai. Aí eu conheci um camarada que ele era muito bom, ele era um artista muito bom, ele sabia abrir letra assim, ele desenhava várias coisas, mas era um cara sem visão. Então muitas vezes ele perdia trabalho porque ele não tinha dinheiro para comprar o material, o cara queria que ele fizesse e pagava no final. Eu falei, cara, é o seguinte, eu entro como sócio nesse negócio aí. Eu compro material e tu vai e faz e a gente faz um bem bolado aí. E eu fiquei um tempão sendo sócio desse cara. Ele pegava as pinturas, nunca faltava trabalho para ele. E ele gastava o dinheiro dele tudo errado e eu lá junto com ele ajudando. Então ganhei dinheiro disso. Eu também, tudo ao mesmo tempo que eu era um funcionário público, eu também comecei a revender livros. Eu fiz contato com a Betânia, fiz contato com a Vida, chamava, acho que era Copotor naquela época, você recebia o livro, você vendia. Olha, irmãos, eu ganhei muito dinheiro. Eu vendia lá no lugar onde eu trabalhava, e tinha um evento de igreja, eu levava. Eu lembro que o nosso primeiro carro foi uma Belina. Eu sei que todo homem começa com Fusca. No meu caso, eu era apaixonado por Belina, gostava daquelas Belina. Aí eu comprei a primeira Belina, né? Tive 2 Belinas, não foi, amor? 2 Belinas, eu gostava de Belina. E alguém lembra da Belina aqui? E eu lembro que quase metade do valor da Belina que nós compramos era um dinheiro que eu ganhava vendendo livro e eu tinha feito uma reserva no banco. Então, salários é apenas uma das formas de ganhar dinheiro. Emprego é uma das formas de ganhar dinheiro. Então, liberte-se do medo de perder seu emprego e de começar a empreender, tá? Porque o empreendimento pode te levar a um nível de prosperidade que você descobre que dentro de você tem um empresário, tem uma empreendedora aí. Eu admiro demais essas mulheres que elas vendem, elas vão e tal. Eu estava conversando em Boa Vista hoje, esses dias nós estávamos lá, e eu comecei a conversar com uma irmã que ela é muito próspera. Ela é dona de várias lojas e o nome dela é Bia, né? Bia, inclusive tem uma loja lá que chama Bia Shopping. E ela me contando a história quando ela mudou para Boa Vista, né? E ela era casada com um cara bem rico, só que terminou o casamento. E ela ficou, sabe aquela mulher que depende do marido o tempo todo? O marido é rico, mas ela é pobre, né? Aí, o marido é rico, mas ela é pobre, porque se o marido deixar, ela fica numa situação difícil. Então, e até aquelas brigas todas. Aí ela começou a vender roupa. Comprava, vinha aqui em Fortaleza, comprava, vendia na sacola, na sacola. E ela disse, pastor, ela começou a contar como ela sofria, carregando, indo e tal, tal. Ela começou devagar vendendo roupa. Hoje é uma das empresárias mais prósperas daquela cidade.
tem dentro de você um empresário, uma empresária, e quem sabe está faltando só você startar. Vocês estão comigo ou está complicado o que eu estou falando? Um bom emprego pode limitar o seu potencial de enriquecimento. Você já tinha pensado nisso? Um bom emprego pode limitar o seu potencial de enriquecimento. Então, tem gente que se acomoda com o seu emprego e assim fecha a porta para acessar mais prosperidade. Eu costumo dizer o seguinte: seja um bom funcionário se você é empregado, tá? Dê sempre o seu melhor, mas nunca seja escravo do medo de perder o emprego, de sair quando Deus te chamar para empreender. Não tenha medo. E eu estava lendo a Bíblia e perguntando assim: quem foi o patrão de Abraão? Abraão era empregado de quem? Isaac era empregado de quem? Parece que você sabe. O cara eram empreendedores, homens de Deus, né? E eu vou te dizer uma coisa: a época que Jacó mais ralou na vida dele foi quando ele foi empregado. Você já tinha notado isso? O cara sofreu mais do que rapadura em boca de banguela. Tinha um patrão ruim, explorador, trocou o salário dele, diz a Bíblia, mais de 10 vezes, enganou. Foi o primeiro enganador que foi enganado. Foi Jacó, né? E ele foi, até que ele não aguentou mais. Ele disse para as esposas, falou: vou embora, vou começar o meu próprio negócio. Vou tocar a minha vida. Eu vou cuidar, porque se eu tenho condições de estar aqui fazendo meu patrão prosperar, eu vou usar essa sabedoria, essa expertise, essa habilidade para me enriquecer. E a Bíblia diz que Jacó se tornou riquíssimo também. E se ele tivesse ficado um empregado do Labão, ou melhor, do ladrão, que era o sogro dele, isso porque o cara era sogro dele, né? Então, eu só queria que você pensasse sobre isso. Eu sei que às vezes eu piso em casca de ovos para falar isso, que eu falo: mas pastor, mas você não está querendo. Eu não estou querendo nada, só estou querendo que você pense sobre essas coisas, né? E se Deus te dirigir alguma coisa, amém, vai em frente. Segunda coisa, que são atitudes que podem limitar seu enriquecimento e podem trazer pobreza. Perdas inconsequentes de dinheiro. Sabe, gastar dinheiro errado é uma coisa que também empobrece. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de perder mesmo. Tem gente que perde dinheiro. Perde. Já estava na mão. E eu estou falando de dinheiro que já era seu. Já estava na mão. Eu aprendi 3 dicas importantes sobre dinheiro. Primeiro nunca perca dinheiro. Segundo nunca perca dinheiro. E terceiro nunca perca dinheiro. 3 coisas muito importantes. Agora, tem várias maneiras de você perder dinheiro. Perder mesmo, era seu e falou: perdi. Né? E, primeiro, olha, eu já vi esse filme várias vezes e o artista sempre morre no final. São pessoas, especialmente dependendo da cidade onde você mora, igual São Paulo, são pessoas que compram um carro e não colocam no seguro. Meu amigo, o que eu já vi de gente chorando. Sei de história que o cara bateu o carro saindo da concessionária. Porque ele falou assim: vou perder dinheiro com o seguro. Não perdeu dinheiro com o seguro, perdeu o carro. Eu sei de irmãos que foram roubados em São Paulo e o carro não estava no seguro. Eu falei: como é que pode alguém? E vai ter que pagar. Usou 3 meses o carro porque não quis pagar um seguro. Você sabia que uma das suas responsabilidades com aquilo que Deus já te deu é proteger o seu dinheiro? Proteger. Por que você põe fechadura na sua casa? Por que você põe senha? Por quê? Para proteger, tá certo. Proteja.
Pagar um seguro é proteção do seu patrimônio. Outra coisa, as pessoas falam, vou deixar aqui mesmo, pastor, não vou pagar, está muito caro esse estacionamento aí de 25, de 30. Deixou, quando ele voltou, só estava o lugar do carro. O que era melhor ele perder 12, 15, 20, 30 reais pagando um estacionamento do que perder o carro dele? Então tem muita gente que está perdendo dinheiro, né? Facilita o roubo, está lá filmando na Sé com o celular. Meu irmão, filmando, você está dizendo ladrão. Tu quer meu celular? Tem gente que pede assim, porque, pelo amor de Deus, é ingênuo demais. É tão mente aberta que o miolo cai. Né? É tão mente aberta que o miolo cai. Tem gente perdendo dinheiro. Você sabia que pontos de cartão, pontos aéreos, é dinheiro? Hoje virou moda mesmo, é dinheiro mesmo. Mas tem gente que viaja para cá, viaja para ali, nunca parou para controlar, para verificar e tal. Porque tem um tempo que expira. E então tem muita gente que está perdendo dinheiro com isso. Né? Outra coisa, pagar juro de cartão. Tem gente que está pagando juro de cartão. Gente, quem paga juro de cartão não tem juízo na cabeça. Pode levar para o neurologista que a gente vai concluir isso. Entendeu? Está perdendo dinheiro. Perdendo. Deixar de pagar contas e boletos, né? Atrasar. Meu irmão, tem gente que, se a gente fosse contabilizar tudo que ele já perdeu, só porque ele é desorganizado e paga atrasado, e é 15 para cá, 3 para ali, não sei quanto para ali, e vai somando isso, o cara já perdeu dinheiro de comprar um carro, só com boleto e contas atrasadas. Outra forma de perder dinheiro, essa aqui eu quero te encorajar para você realmente usar. Emprestar dinheiro para pessoas que nunca vão te pagar. Você já sabe. Aquele cunhado lá, você sabe que ele vai passar a perna em você. O que tem de gente que já emprestou. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é um princípio. Teve uma época que os irmãos chegavam, pastor e tal. E pastor? Como é que pastor vai dizer não para a ovelha? Você me empresta 100 aí, pastor? Aí você quer agradar a ovelha? Você emprestava. Mas eu comecei a levar calote de ovelha, irmão. Comecei a levar calote de ovelha. Eu falei, que coisa mais estranha. Deus não me chamou para isso. E até que uma vez eu cheguei à conclusão, eu perdia 2 coisas, o dinheiro e a ovelha, porque ela não vinha mais ouvir minha pregação. Porque eu falava sobre integridade, honestidade. Aí o que aconteceu? Eu decidi mesmo, eu não vou emprestar dinheiro, eu não empresto. Falei, não está escrito banco, fintech aqui, não está escrito, não vou emprestar dinheiro. E eu descobri também que emprestar dinheiro e e sofrer calote não é semeadura, é falta de sabedoria. Então, o que eu tomei? Eu falei publicamente na igreja, falei, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, sinto que é uma decisão para a minha vida, amo todos vocês, mas não vou emprestar dinheiro, mas para ninguém, não fale mais comigo sobre emprestar dinheiro. O que eu sentia se eu soubesse que alguém estava com alguma necessidade, sabe o que eu fazia? Eu doava. Quando você doa, quando você semeia, tem várias vantagens. Primeiro, você não odeia o irmão. Porque... tá. Segundo, né? Você não perde sua comunhão com Deus, porque você continua feliz, você doou. E terceiro, quando você semeia, você doa, você tem colheita. Você tem colheita. Então eu pensei, vou por esse caminho, não vou mais emprestar.
Se o irmão fala, pastor, me empresta R$1.000. Falou, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu posso fazer é te dar R$100, aí você acha mais 9 aí. Irmãos com coração bom, tá? Vou te dar R$100 aí que você acha mais 9 irmãos com coração bom e você vai alcançar seu objetivo financeiro. Eu tenho adotado isso, amém? Outra coisa, eu gosto de dizer que o dinheiro não gosta de pessoas que não se importam com ele. Tem gente que tem assim o dom de perder dinheiro. O dom de perder. Já estava lá e de repente ele perde. Outra coisa que empobrece: pagar o que não precisa pagar. Pastor, e tem coisas que eu estou pagando que não precisa e tem. Eu descobri que eu pagava um monte de coisa que eu não precisava pagar. Eu descobri que eu não precisava pagar taxa bancária. Irmãos, eu passei mais de 30 anos pagando taxa bancária. Eu queria que o Banco do Brasil devolvesse para mim tudo que eu paguei de taxa bancária. E é muito dinheiro. E se você não fala nada, se você não reclama, ele vai ficar cobrando. É 35, é 20, é 15, é 18, é 40, é 50. Teve uma vez que eles me promoveram para cliente estilo. O cliente estilo me rendeu, a mensalidade foi dobrada. Dobraram a minha mensalidade. Eu liguei e falei, rapaz, tô fora desse estilo. Então, e tipo assim, você não precisa, né, pagar mensalidade. Pagar mensalidade de pedágio. Eu estou falando num contexto ali em São Paulo, não sei como é que está com vocês aqui, mas mensalidade de pedágio. Tem tantos bancos hoje oferecendo tags que você, só se você ser cliente, ter um valor lá com eles, já tá liberado, né? Pagamento de juros altos. Meu Deus do céu. Eu descobri que o juro, olha, presta atenção nisso aqui, o juro tem poder para te enriquecer ou tem poder para te empobrecer. E você que decide como você vai usar o juro, a seu favor ou contra você. Tem gente que está empobrecendo por causa desse tal de juro composto, mas tem gente que está enriquecendo por causa desse tal de juro composto. É você que decide. Tem gente que tem o dom de pagar multa, pagar juro, pagar essas despesas desnecessárias. Eu acho que tem gente, irmãos, que gosta tanto, é tão viciado em pagar juro, que quando ele não tem um jurozinho para pagar, ele começa a ter crise de abstinência. Assim. Ele começa a ter crise de abstinência, ele ama pagar um juro. Deixa eu dizer uma coisa para você, dinheiro que deixamos de gastar é dinheiro que ganhamos. Eu gosto de dizer que a mulher chegou, né, no shopping e falou, amor, olha esse sapato, tá tão barato, amor, tá na promoção, pastor, amor, tá com 50% de desconto. E aí o marido falou, amor, se a gente não comprar vai ser 100% de desconto. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que empobrece, né, é o analfabetismo financeiro. Eu já falei isso para vocês, não vou me deter. Mas aí vem outra coisa que está empobrecendo, exatamente isso. Gastos e consumos descontrolados. Gastos e consumos descontrolados. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Deus vai pedir as contas da maneira como nós usamos nosso dinheiro. Não se trata só de eu me prejudicar aqui. Não se trata quando eu gasto de forma desordenada, sem critério, vou gastando. Não se trata só de eu me colocar numa condição financeira arriscada, apertada, estressante, mas também existe um aspecto. Deus vai pedir conta de todo o dinheiro que passou na nossa mão. Isso traz temor no meu coração. Isso traz temor no meu coração.
Mateus 25:19 diz assim: depois de muito tempo voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Deus vai ajustar contas com você, comigo, sobre como você gastou seu dinheiro. E eu quero saber o que você vai falar, que explicação você vai dar para dizer para ele que não deu para dar dízimo. Não deu para dar dízimo. E por que não deu? Porque eu era um desorganizado, eu tinha consumos descontrolados. Todos vocês sabem que nós somos apenas mordomos de tudo isso, sabe? Agora, uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, aí entra aquela questão do favor. Deus, como qualquer ser humano inteligente, Deus confia mais para aqueles que são confiáveis. Deus confia mais para aqueles que são confiáveis. Você é uma pessoa confiável? Eu tenho dificuldade de fazer negócios se eu descobrir que o cara não é dizimista. E infelizmente esse cara não veio hoje para me ouvir aqui, então eu vou falar com muita liberdade. Porque ele não está aqui mesmo, né? Se ele estivesse aqui ia ser uma mensagem chapéu, mas como eu sei que ele não está, ele não veio hoje, geralmente é assim. Mas deixa eu te dizer algo. Eu gostei muito de uma história que eu ouvi. Tinha um empresário naquela cidade que ele tinha uma loja, essas lojas de eletrodoméstico, colchão e tal, lojas de casa. E era muito interessante porque ele era um dos homens mais ricos da cidade, era membro dessa igreja. E os irmãos iam lá, né? A loja do irmão. E para algumas pessoas ele vendia a prazo, 10 vezes, né? 8 vezes. E aí os irmãos conversando, o irmão lá me vendeu. É mesmo? Então foi lá também. E alguns ele vendia e outros ele não vendia. Não, irmão, não vendo. Não. Aí começaram a se juntar alguns irmãos que receberam o não dele e procuraram o pastor. E falaram: pastor, olha, não sei se você está sabendo, mas o irmão ali está tratando a gente, né, de forma diferente, acepção de pessoas. Para algumas pessoas ele vende a prazo, para outras ele não vende. Ele aqui nós fomos lá, ele falou que para nós ele não vendia. E para o irmão lá, para outro irmão lá, ele vendeu a prazo. O pastor achou estranho aquilo, falou: tá bom, deixa eu ter uma conversa com ele. Aí chamou o empresário para tomar um café. Ô irmão, sabe, tem uns irmãos que me procuraram para falar isso, é verdade? Ele falou: pastor, é verdade. Mas por que você está fazendo isso? Você sabe que, né, excepção. Ele falou: não, pastor, eu não é excepção, não. Deus só falou para mim fazer uma coisa, para me vender a prazo para algumas pessoas. Mas qual o critério que você usa? Não, eu só ligo lá para a tesouraria da igreja e pergunto: por um acaso o irmão fulano aí é dizimista? Aí a tesouraria falava: ele vendia a prazo. Quando ele ligava e perguntava: o irmão é dizimista? Ele falou: não, ele não vendia. Porque se o cara está roubando de você, de Deus, ele não vai roubar de mim? Aí o pastor: tá, eu entendi. Não, faz sentido, faz sentido. Então, era mais ou menos isso. Deus vai prestar conta da maneira como nós estamos lidando com o nosso dinheiro. Sabe, queridos, tem um versículo que eu acho muito interessante, que tem sido um princípio que tem regido a minha vida. Provérbios 21:20. Se tiver como você olhar isso na sua Bíblia, eu queria que você abrisse, porque esse provérbio tem que fazer parte da sua vida a partir de hoje. Provérbios 21:20. Provérbio 21:20. Diz assim a palavra de Deus: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato
os desperdiça. Na outra tradução diz, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Na casa do sábio, na outra tradução diz assim, há tesouros preciosos, o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. O homem insensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Essa é outra tradução. Na outra tradução diz, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. E numa outra tradução, eu gosto de todas as traduções para ter certeza que está dizendo a mesma coisa. O sábio guarda na sua casa e os seus tesouros de azeite, mas quem não tem juízo gasta tudo o que tem. E esse versículo me fala de duas atitudes de empobrecimento. Primeira, desperdício. Sabe, tem gente que não tem mais porque está desperdiçando. Quando você entra na Bíblia, você começa a ver que Deus é contra o desperdício. Eu poderia falar contigo sobre aquela questão da multiplicação de pães e peixes, que vocês viram que no final ele pediu para juntar tudo que sobrou. Deus não desperdiça. Gente, eu estou impressionado como algumas pessoas não valorizam o dinheiro dela. Nós temos que valorizar. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é pecado, mas valorizar é diferente de amar. Nós temos que valorizar aquilo que nós ganhamos. Tem gente que põe por ralo. Eu poderia te dar aqui um monte de exemplo de desperdício. A sua energia é R$200 por quê? Porque a TV está ligada, porque você passa meia hora se ensaboando debaixo de um chuveiro elétrico ligado, você deixa a lâmpada acesa, a televisão ligada sem ninguém assistir, tem água indo pelo ralo, porque a torneira você não para consertar, você fala, não tenho tempo, uma torneira é R$60, mas você está gastando de água em 3, 4 meses os R$60. E tem muitas maneiras de desperdiçar. Quando você cuida mal dos seus eletrodomésticos, eu fui na casa de um irmão um dia e eu peguei o controle remoto, só tinha os buraquinhos. A borrachinha não tinha mais nada. Você acha que alguém vai comprar essa TV por quanto? É um carro batido, arranhado, sujo, enferrujado. E o outro que tá mesma idade, você vai comparar os carros e o carro está maravilhosamente bem cuidado. Então, um vai pegar 10, outro vai pegar 5, porque é assim que funciona a lei do mercado. Você tem que cuidar. Quando nós fomos vender a nossa geladeira e a nossa máquina de lavar, por isso que eu falo, 80% da minha prosperidade eu devo a essa mulher. Quando o cara colocou o olho na minha geladeira e na minha máquina de lavar, eles pensavam que tinha 1 ano de uso. E mal ele sabia que tinha mais de 5, tinha quase 10, eu acho. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem mulher que contribui para a riqueza do marido, mas tem outras que o cara puxa ele para trás. Quanta comida já foi pro lixo? Quanta comida já foi pro lixo? Porque a mulher não sabe fazer cálculo, que são 3 pessoas. Por que ela faz arroz para um exército? Ah, pastor, mas o que é um arrozinho? Um arrozinho aqui, um arrozinho ali, daqui a pouco é 1 tonelada de arroz. E quanto que está o quilo do arroz? Multiplica por 1 tonelada que você tem perdido ao longo da vida. Quanto você mandou para o lixo? Vocês estão comigo? Sim. Lá em casa nós tínhamos uma regra muito clara. Não aceitava desperdício de jeito nenhum.
a Danizinha, a caçula, que tinha uma mania de... Falei, só põe, ó, aqui em casa é o seguinte, você pode comer 20 vezes, mas não pode estragar uma. Eu não importo de você comer 5 quilos, mas não aceito jogar fora 100 gramas. Pode repetir quantas vezes. Então, a primeira vez você só põe aquilo que você vai comer. Aí na segunda você pode repetir, enquanto você... É igual rodízio, enquanto puder vai comendo. Agora não estrague. E aí você sabe como é que é? Ah, não quero mais, por que colocou tudo isso? Ah, não, tudo bem, vai ter que comer. Não, mas eu não quero. Então guarda na geladeira que vai ser sua janta. Meu amigo, que era desse jeito. Porque, de verdade, sabe, eu já fui em lugares de pessoas que eles colocaram o tênis de molho para lavar. Fazia um mês, quando levantou a sola do tênis. Olha, eu não sou profeta, mas se eu estiver acertando... Vocês estão comigo, irmãos? Olha, a Bíblia diz que o tolo desperdiça tudo o que tem. O tolo que desperdiça tudo o que tem. E outro princípio que eu aprendo aqui nesse texto é que ele fala assim, olha, o tolo, quem não tem juízo, gasta tudo que tem. Gasta. Sabe aquela pessoa que gasta tudo? Tem 3 tipos de pessoas em relação à gestão do seu dinheiro. É aquela pessoa que gasta mais do que ganha. A segunda é a que gasta tudo o que ganha. E a terceira, que é a pessoa sábia, é aquela que gasta somente parte do que ganha. Eu não sei como é que está a sua cultura, né? E lembra que pobreza e riqueza se constrói. Você está construindo uma realidade financeira na sua casa. Qual é a realidade financeira? Só Deus e você que sabe qual que é. Então, uma gestão financeira sábia concentra em suprir as necessidades imediatas e ter reservas financeiras para realizar sonhos e ter saúde financeira ao longo da vida. Eu aprendi uma coisa sobre gestão financeira. Eu não quero estar nem um extremo e nem o outro. Existe o que eu chamo de equilíbrio de gestão. Tem pessoas que só vivem o agora, o presente. Não sei quando eu vou morrer, não sei quando... e vai gastando tudo. Eu vou comprar, eu quero esse tênis, eu quero isso, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E se você tiver? Esse é o problema. Porque assim como você não sabe se vai estar vivo, você não sabe se vai estar morto. E o papai tinha uma frase que dizia: quem come e guarda, põe mesa 2 vezes. Então, nós temos que entender isso, né? Que nós temos que saber fazer a gestão do equilíbrio. Eu não quero ir para esse extremo de gente que rala no presente, se priva, não come, não pega, não usufrui, não compra, não acessa, não experimenta, porque fala, não, estou guardando para o amanhã, estou aguardando para o amanhã, estou guardando para o amanhã. E hoje o filho fala, pai, um sorvete. Não, só para aposentadoria, lá na frente. Ele não desfruta o presente. Não desfruta o presente. Já tem outro tolo que a Bíblia fala que é tudo agora, sabe? Gasta tudo, compra agora, nada para o amanhã. Ele devora tudo. Outro dia eu conversei com uma família que ela disse assim, pastor, não sei o que eu faço. Eu compro uma palma de banana com 12 bananas, meus filhos devoram na hora. E aí o que acontece? Eu queria filmar para vocês um papo que eu tive, não faz 2 meses, com um irmão da nossa igreja, lá em Roraima. Não pensou no futuro, não fez reserva,
não pagou INSS. Gente, é muito triste. A velhice chegou. As forças acabaram. E olha que ele trabalhou até o último momento que ele pôde, até que ele não pôde mais. E tem gente que fala assim, eu tenho filho. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado. Essa é uma inversão de valores. A Bíblia diz que o homem sábio entesoura para os filhos. Mas tem gente falando, não, quando eu ficar velho, meus filhos vão cuidar de mim. Isso é antibíblico. Eu já falei para Deus, Senhor, pelo amor de Deus, nunca deixa eu viver uma experiência dessa. Não é bíblico, não é um bom testemunho você ser sustentado por filhos. Não é bíblico. Pelo contrário, bíblico é você entesourar para você ter uma velhice agradável, próspera, abundante e ainda deixar para os filhos quando você der tchau para todo mundo e entrar no seu paletó de madeira. Você dá tchau e deixar alguma coisa para eles. É isso que é bíblico. Vocês estão comigo, irmãos? Está muito difícil? Não? Eu já passei, tem menos de 20 minutos, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui. Mais 15? Vocês aguentam mais 15, irmão? Tá bom. Quem me dá mais 15 aí, deixa eu ver. 15, então 15, 30, 45... Então, compra por impulso e consumismo mórbido. Consumismo mórbido, aquela compra, aquela coisa, não consegue ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou abrir meu coração com vocês, por favor, não vão contar isso para ninguém, isso é segredo. Eu tinha um problema e eu nunca fui no psicólogo para saber qual era esse problema, o que causou isso. Mas eu tinha um negócio de comprar por impulso sapato. Tinha um lado feminino aflorado dentro de mim. Mas eu era assim, sabe, era um negócio. Então, quando eu peguei meu primeiro emprego, que foi no governo, eu lembro que, assim, era um bom dinheiro na época. E aí, então, eu comecei essa minha, porque antes eu só desejava, né? Mas agora eu tinha dinheiro para comprar. Então, eu começava a comprar sapato. Irmãos, teve uma época, eu não estou exagerando, mas tipo assim, eu ia numa loja, todo sapato fazia assim para mim. Era um negócio. Eu amava sapato, eu comprava. E o pior, eu tinha um outro defeito pior do que esse, que eu acho que eu herdei do meu pai isso. Eu comprava para não usar. Eu estocava. Eu tinha pena, porque era tão bonitinho, tão lindo, que eu tinha pena de usar. Então eu ficava estocando. Eu comprava, achava bonito e comprava. E eu lembro que teve uma época na minha casa, tinha mais de 20 pares de sapatos novos. Quase que já dava para montar minha sapataria. E estava lá. E aí, eu, com pena de usar, eu estava aqui usando 2, 3 e guardando os outros. Até que um dia, sabe aquele negócio? Hoje eu vou para o culto com aquele lá, vou escolher um novo lá. Irmãos, quando eu cheguei lá na área onde eu guardava o sapato, que eu comecei a mexer nas caixas, eu comecei a ouvir um barulhinho assim. Que eu abri a primeira caixa, sabe aquele jatinho assim, aquela pelezinha dele, e eles gritando lá dentro, e meu irmão, aquela bagunça, aí eu fui abrindo outra bagunça, os sapatos ruído, comido, aquele cheiro de xixi de rato, aquela coisa horrível. Eu perdi vários sapatos. E Deus assim me deu uma lição assim, rapaz, que coisa mais doida, hein? E aí
Roupa. Roupa, 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 roupa. E assim, por que eu falei que era um segredo? Porque eu, assim, por favor, tá filmando? Eu ainda estou num processo de libertação. Eu ainda estou no processo de libertação. Mas a minha esposa que brinca que eu tenho mais roupa do que ela. Mas é uma coisa incrível. E você vai... Rapaz, e desde já faz alguns anos que eu tomei uma decisão de falar não. Mas pensa numa tentação. Eu acho que é o nome do demônio. Se colocarem a mão e perguntar assim, qual é o teu nome? Consumismo. E quantos vocês são? Uma legião. Só pode ser. Porque é terrível. Então, eu estou contando porque, de verdade, já faz anos aí, né, amor? Tenho melhorado. Aqui a minha esposa, ela está de prova. Eu tenho melhorado. Sabe o que eu aprendo a fazer? Eu entro lá e a atração vem. Ainda existe a atração. Rapaz, que sapato, meu irmão. E aí eu vou, e tal, e eu pego, e eu chego lá assim, falo, só vou perguntar se tem meu número. Aí o vendedor fala, tem, meu amigo. E ele já traz 4, dá vontade de eu comprar os 4, porque cada um é bonito. E fica aquele negócio, muitas vezes, irmão, eu tô caindo assim na cilada, já sentei, já coloquei no pé. Aí vem o Senhor e me resgata daquela armadilha. E muitas vezes, de verdade, é como se a ficha caísse, é como se o demônio saísse e eu voltasse ao normal assim. Eu não preciso disso. Eu não preciso. E eu falo para mim, eu não preciso. E eu vou, meu irmão, muito obrigado. E o cara tá com um monte de caixa lá. Eu falo, vou embora. Ele é pago para isso. Eu vou embora. Não, mas cada um com as suas lutas. Não é assim? Não é assim? Mas você tem que entender. Comprar por impulso e esse consumismo mórbido empobrece as pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, é uma guerra injusta. Porque existe o mercado, foi desenhado para te seduzir para você comprar. Você é seduzido. Estudo é feito sobre as cores das lojas, a iluminação, até a batida da música, o tipo de música. Tudo é para te atrair, para te vencer. Você entra numa loja, é igual o passarinho entrando na arapuca, irmão. Que tudo conspira para pegar o teu dinheiro. Tudo. Ou você foge, né, como diz a Bíblia, ou então você vai ficar. Então vamos lá. Não precisamos comprar só porque todo mundo está comprando. Ah, pastor, está todo mundo comprando. Mas você não é todo mundo. Você tem objetivos e propósitos financeiros. Pastor, nós não precisamos comprar só porque está barato e em promoção. Só porque está barato e em promoção? A pergunta é, eu preciso? Não, pastor, mas tem promoção. E daí? O cara tem que pôr em promoção, para ver se ele vende, né? Não precisamos comprar só porque estão insistindo para eu comprar. Meu amigo, ficou bonito em você. Olha, a última peça. Papo de vendedor. Você que é vendedor aqui sabe disso. Você foi treinado para seduzir as pessoas. Eu fiz um curso de como vender. E eu sei como é que é. A gente, né? Ficou lindo. Olha, ficou perfeito. Parece que foi feito para você. E olha, meu irmão, é só hoje. É só até hoje. Só até hoje. Viu? Última peça, é a última peça. A última peça que ele está pregando em você. Né?
Não precisamos comprar só porque é a última oportunidade de encerrar hoje. Enfim, consumismo, eu gosto dessa frase. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com dinheiro que muitas vezes você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Mais ou menos isso. E geralmente o papo dos consumistas é: dinheiro foi feito para gastar, pastor. Dinheiro foi feito para gastar. Bom, então comprar por impulso é um vício. Eu, graças a Deus, não precisei ir numa clínica de internados, internados para consumidores por impulso, mas vale a pena, sabe? Se isso está te empobrecendo, o dinheiro que você vai pagar para o psicólogo para te ajudar numa terapia, vale a pena, você vai economizar no futuro, tá? Então, comprar o que não precisa e o que não pode pagar é um estilo de vida que empobrece. Bom, tem uma pesquisa que é muito interessante que diz que no Brasil, isso é uma pesquisa que foi feita no Brasil, que 85% das pessoas que entram no shopping compram algo. Então, meu irmão, fica longe do shopping, né? Se você ainda não tem esse controle emocional. Eu queria falar mais com vocês, mas eu também não quero passar do horário. Mas eu queria... amanhã, eu quero trazer uma palavra para vocês de muita inspiração e talvez vai trazer para você também um entendimento muito bacana. Eu falei para o Watson, cara, eu geralmente falo em 10 sessões esse seminário, então eu estou tentando abordar algumas coisas aqui em 3, né? Então, eu queria só que vocês fossem pacientes, mas a gente vai ficar voltando e falando as outras vezes, né?